E aí, Gabriel, tudo bem? Bom, vamos começar aqui agora o PET 6, a parte de matemática. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com o 5, tá? Primeiro a gente faz matemática toda, depois a gente faz biologia para poder fechar ele aí. Então, começando aqui na semana 1, esse PET, ele é um PET que vai tratar sobre geometria espacial, mais precisamente sobre poliedros e corpos redondos aí nessa primeira semana. Então, a primeira coisa, tem um texto aí, uma explicação, que é identificar, aprender a reconhecer, diferenciar um poliedro de um corpo redondo. Eu tenho aqui um texto, não vou ler ele não, mas ele está te explicando como você reconhece, como você identifica um corpo redondo. Para um sólido geométrico, uma figura de 3 dimensões, ser considerado um corpo redondo, ela precisa ter uma superfície arredondada. Ela não precisa ser toda redonda como a esfera, mas ela precisa ter pelo menos uma superfície arredondada. O cone, ele é um corpo redondo porque a lateral dele é arredondada. Se você tombar aquele cone ali, ele vai rolar. O cilindro também tem a lateral arredondada. Ele também rola se você deitar ele. Então, eles são considerados corpos redondos. Essa é a forma de você identificar o corpo redondo. Se tiver uma superfície que seja arredondada, algo que faça ele girar, você pode chamar de corpo redondo. E aqui eu tenho os poliedros. O que são poliedros? Poliedros são sólidos geométricos que vão possuir todos os lados planos. Aí não vai ter superfície arredondada. Poliedro, ali, ao seccionar um poliedro por um plano, obtemos sempre um polígono na região de corte. Então, olha, cada lado do poliedro é um polígono. A pirâmide, por exemplo, as laterais dela são triângulos e essa parte de baixo dessa pirâmide aqui é um hexágono. Esse prisma aqui, em cima é um triângulo, embaixo é um outro triângulo e as laterais aqui são quadrados ou retângulos, tá? No olho, assim, está meio difícil de identificar. Aqui, retângulos nas laterais, hexágono em cima e um hexágono embaixo. E esse último aqui, formado por triângulos nas laterais, ele não tem base, não tem superfície em cima e embaixo. Então, para ser chamado de poliedro, todos os lados vão ser retos. Para ser chamado de corpo redondo, um dos lados vai ser arredondado. Aí, as 3 características básicas, os 3 aspectos básicos que a gente estuda quando trabalhamos com poliedros. O poliedro, ele possui faces, arestas e vértices. O que são as faces? São os lados do poliedro. Essa caixa aqui, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Está aqui até colorido, olha, uma face. Essa parte da frente é outra face. Aqui mais uma, lá atrás, embaixo e em cima. Cada lado é uma face. A aresta é a linha. Cada linha que forma o desenho a gente chama de aresta. E vértices são os pontos, as pontas, onde as linhas se encontram. Então, faces são os lados, aresta as linhas e vértices são as pontas. Quantas pontas aquela figura tem? Está até marcadinho ali para você identificar. Então, a gente tem aqui, olha, a classificação dos poliedros. Os poliedros podem ser classificados em convexo e não convexo. Um poliedro convexo é aquele onde todos os lados estão para fora, não tem nenhum lado que vai para dentro, Como é que, para ficar mais fácil de entender, é assim, olha, se você olhar aqui, olha, parte de cima, parte de baixo, as laterais elas estão inclinadas para fora do poliedro. Essa caixinha aqui, ela é uma caixinha aberta. Agora essa daqui já é o contrário, as laterais aqui vão para dentro. Se eu traçar uma linha dessa ponta até a ponta de baixo, essa linha vai ficar fora do meu poliedro. Eu consigo colocar uma linha aqui, que vai sair deste poliedro. A mesma coisa acontece naquele último ali, Aqui, você está vendo que aqui ela está descendo.
Se você traçar uma linha dessa ponta até essa ponta, ela vai ficar acima do seu poliedro. Então a gente diz que esse poliedro é não convexo. Agora esse daqui eu já não consigo fazer isso. Aí eu chamo ele de convexo. E aqui eu tenho as características. Ó. Esse primeiro aqui, ele tem 18 vértices. Se você contar, ele vai ter 18 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima. Aqui embaixo ele também vai ter 6, né? Porque é a mesma figura. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, ah, não. 6, 12 e 18, né? Eu que não contei as 6 de baixo. 6 em cima, 6 embaixo e 6 no meio. 18 vértices, 18 pontas. Ele possui 14 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. A base 13 e a tampa 14. E ele possui 30 arestas. São 30 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Não vou ficar contando todas as linhas não. Mas são as linhas aqui ó, que dividem a figura. No total são 30. Esse daqui possui 18 vértices, 14 faces e 30. É a mesma quantidade, só que você observa que o formato dele é diferente. E esse último aqui, ele possui 16 vértices, 16 pontas, 16 faces e 32 arestas. São as características aí dos poliedros. Deixa eu ver se agora se tem mais alguma coisa para eu te explicar. Ah, tem a relação de Euler. E aqui, nessa primeira semana, a gente vai trabalhar com a relação de Euler. A relação de Euler, ela fala o seguinte: os elementos dos poliedros mantêm entre si relações geométricas, numéricas e métricas. Vamos estudar a famosa relação de Euler, que relaciona o número de vértices, arestas, faces de qualquer poliedro convexo. Então, em qualquer poliedro convexo, desse estilo aqui, né, que vai para fora e não para dentro, essa relação aqui é verdade. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces sempre vai ser igual a 2. Exemplo disso: 18 vértices menos arestas mais faces. 18 menos 30, que é vértices menos arestas. 18 menos 30 menos 16. Não, que menos 16, menos 12, falando trem errado. 18 menos 30 menos 12. Menos 12 mais 14 igual a 2. Então, utilizando esse exemplo aqui, olha, eu posso até fazer aqui ó, a relação de Euler. Ele tem 18 vértices menos 30 arestas mais 14 faces. E isso tem que ser igual a 2. 18 menos 30 menos 12 mais 14 é igual a 2. Então, é verdade. Então, esse poliedro aqui, ó, ele atende à relação de Euler. E todo poliedro convexo tem que atender à relação de Euler. Correto? Agora a gente vai para as atividades. A número 1 fala assim, olha, verifique a relação de Euler, preenchendo a tabela abaixo. Então, eu preciso preencher ele com vértices, arestas e faces, e depois aplicar a relação de Euler, saber se ela é verdade. Aquele primeiro ali, ó, é um cubo. Quantos vértices, quantas pontas ele tem? Ele tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas arestas ele possui? Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Quantas faces? Aquilo ali é um cubo. Quantos lados tem o cubo? 6 lados. Aí aplicar a relação de Euler. Vértices menos arestas mais faces. 8 menos 12 mais 6. 8 menos 12 menos 4 mais 6, que é igual a 2. Então, aqui ó, a relação de Euler é verdadeira. Segundo, quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa, 8.
Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Porque apesar do formato ter mudado, a quantidade é a mesma. E 6 faces. Então a mesma coisa. 8 menos 12 mais 6 menos 4 mais 6 igual a 2. Agora mudou a figura, né? Que agora é uma pirâmide. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontas. Então são 5 vértices. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 arestas. Faces. A base, 1, 2, 3, 4, 5 laterais. Contando com as laterais, 5 faces, né? Jogando na relação de Euler, 5 menos 8 mais 5. 5 menos 8 menos 3 mais 5 igual a 2. Agora, essa pirâmide roxa aqui, ó, a base dela é um pentágono. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6 pontas. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 arestas. Faces, ela também vai possuir 6. 5 laterais e uma base. 6. Ó, eu escrevi 5, pensa bem. Uma confusão. Isso aqui é 6, hein? 6. 6 menos 10 mais 6. 6 menos 10 menos 4 mais 6 igual a 2. E o último aqui, ó, um prisma triangular. 1, 2, 3 pontas, 4, 5, 6 pontas. 6. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas que compõem esse prisma. E são quantas faces? 1, 2, 3, 4 e 5 faces. 6 menos 9 mais 5. Menos 3 mais 5 igual a 2. Então, todos esses poliedros aqui obedecem à relação de Euler. Quando a gente jogou lá na fórmula, tudo deu igual a 2. Então, eles são poliedros eulerianos, eu acho que chama. Não lembro mais. Número 2. A figura a seguir mostra um prisma pentagonal reto. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices, respectivamente, tem esse prisma? Face é lado. Quantos lados ele tem? É só contar. Ó. Um em cima, um embaixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 faces. Já matamos a questão, ué. A única opção que tem 7 faces é a letra D. Então, só pode ser a letra D. Então, 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Mas para conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 arestas, tudo certo. Número 3. A figura representa um prisma reto. Se F é o número de faces desse prisma e V é o número de vértices e A o número de arestas, o número de V mais F menos A é igual a... A gente, inclusive, já fez isso aqui, né? Ó, na número 1. Ó. É exatamente o mesmo prisma, tá vendo? Mas vamos fazer de novo, né? Já que eles deram a figura de novo. Quantos vértices tem esse prisma? Quantas pontas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices menos. Aliás, mais faces, né? Porque pediu para mudar a ordem. Mais faces. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 faces. Menos as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 mais 6, 11. Menos 9 igual a 2. Então,
Letra B. Então, até é interessante você observar que mudou a ordem, mas o resultado é o mesmo, né? Antes a gente fez vértices menos aresta mais face. Agora a gente fez vértice mais face menos aresta. A gente só trocou a ordem da operação e ainda assim o resultado se manteve o mesmo, igual a 2 poliedro euleriano. Número 4. A figura a seguir é um prisma hexagonal reto. O quadro mostra como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as proposições 1 e 2. Então, mostrou aquele prisma ali para 4 estudantes, para Arthur, Bianca, Celso e Doris. E fizeram 2 afirmações para eles falarem se era verdadeira ou falsa. A primeira é a seguinte: nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas. Paralela é que está uma de frente para a outra. Eu estou de frente aqui para a câmera do celular, eu estou paralela a ela. Vamos conferir isso. Esse lado aqui, a parte que está na frente, ela é paralela ao fundo, está um de frente para o outro. Então, um par. Esse fundo aqui da caixa é paralelo à parte de cima, 2 pares. Esse aqui é paralelo a esse aqui, 3. E este é paralelo a este, 4. Está faltando algum? Não. Então, nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas? Sim, verdadeiro. Deixa eu colocar aqui a nossa resposta. Verdadeiro. Então, Arthur e Celso estão certos. Bianca e Doris já perderam, porque elas estão erradas. Número 2. O número de arestas desse prisma é igual ao número de vértices. O número de linhas é igual ao número de pontas. Vamos ver? Quantas pontas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértices. Agora as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, 12 vértices, 18 arestas. É a mesma quantidade? Não, são quantidades diferentes. Então a segunda aqui é falsa. Então acertou quem falou verdadeiro para a primeira e falso para a segunda. Quem é que fez isso? Arthur. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quem acertou as duas classificações foi letra A, Arthur. Ele estava correto. Número 5. A figura a seguir é um bloco retangular, representando por F o número de faces desse bloco retangular, o número de arestas é igual a... Então vamos lá, F é o número de faces. Vamos contar quantas faces ele tem. 1 embaixo, 2 aqui em cima, 3, 4, 5 e 6. Ele tem 6 faces. Deixa eu anotar isso aqui. Então, F é igual a 6. Agora eu quero saber o número de arestas. Porque, representando por F o número de faces desse bloco, o número de arestas. Vamos contar quantas arestas ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arestas são 12. Observa. 6 faces, 12 arestas. O que eu tenho que fazer com a quantidade de faces para ficar igual às arestas? F mais 2. 6 mais 2, né, que F é 6. 6 mais 2 é 8. Não, minha resposta tem que ser 12. F mais 3. 6 mais 3, 9. Também não é. 2F, 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então a opção que a gente procura é a letra C. 2F. 6. Na figura estão representados um prisma reto de base retangular e uma seção MNGH desse prisma. Sobre o prisma reto de base retangular são feitas as seguintes afirmativas. Tem essa figura aqui então que você está observando. É um prisma de base retangular, embora no meu olho pareça um cubo, mas tudo bem, falou que é de base retangular, a gente acredita no que está sendo escrito. E falou que tem aqui essa seção MNGH. É
uma rampa ali, né, dentro daquela caixa, dentro daquele cubo. E aí falou o seguinte: ABCD, o fundo da caixa, a parte de baixo dela, é uma face. ABCD é uma face, é a parte de baixo, é um lado, é face. CD é uma aresta, é uma linha, tá certo? E A é um vértice, A é uma ponta, é um vértice desse prisma. Então a primeira está correta, deixa eu colocar aqui um certinho para ela. Primeira correta. Segunda, MNGH é uma face, é um lado. Sim, é uma superfície. Está lá dentro, mas é uma superfície. GH é uma aresta. G até H, não. Isso aqui é o H? Não, estou confuso. Não. GH, aqui em cima, é uma aresta. Sim, é uma linha. E N é um vértice. N não é vértice. Aqui, ó, onde está marcado N, não tem ponta, não é? Para ser vértice tem que ser ponta. N é um ponto, mas não é um vértice, uma ponta, uma quina. Isso não. Então a segunda está errada por causa disso. Então a segunda não, é errado para ela. Terceira, CDHG. Esse lado aqui da caixa, essa lateral aqui, é uma face, certo? CD é uma aresta, sim, é uma linha, a gente já falou isso. E D é um vértice, D é uma ponta, olha ali, ó, é uma pontinha da caixa. Então a terceira está correta. E a última, NCG é uma face. Eu acho que eu posso considerar isso uma face. NG é uma aresta. Não, porque ali não tem divisão de lado, é uma linha sobre uma face, mas aqui não está dividido, porque aqui é uma coisa só. E D é um vértice desse prisma, então NG não é uma aresta, então essa última está errada. Então estão corretas a primeira e a terceira apenas, a letra C aí do nosso exercício, certo? Passei certo? Não, né? Pulei demais. Sei nem onde é que eu fui parar. Pulei lá para o final, bati o dedo aqui no lugar errado. Número 7. A figura abaixo representa um octaedro. O número de vértices, de faces e de arestas são. Quantos vértices tem esse octaedro? Quantas pontas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, ou é letra C ou é letra D. Vamos lá agora. Quantas faces? 1 triângulo, 2, 3 aqui, 4 embaixo. 5, 6, 7, 8. 8 faces. 6 vértices e 8 faces, letra D. E 12 arestas obrigatoriamente. Então, letra D é a nossa opção aqui. Número 8 agora. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro de 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada. Cuja junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo é um cristal de granada, é convexo, qual a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal? Então ele me deu ali, ó, a quantidade de arestas e a quantidade de vértices e quer saber a quantidade de faces. Eu vou usar a relação de Euler. A relação de Euler, ela nos diz o seguinte. Ela nos diz que vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Eu tenho 20 vértices menos 30 arestas mais a quantidade de faces que eu quero saber tem que ser igual a 2. 20 menos 30
menos 10 mais F igual a 2. F é igual a 2, o menos 10 aqui troca de lado, ele fica positivo. Então, mais 10. F igual a 12. Ó, riscou. Mas tudo bem. Então, F é igual a 12. Letra B. Então, anota o cálculo aqui, tá? E copia a resposta. Dá um pause aí no vídeo para você anotar o cálculo e depois copiar a resposta, que são 12 faces. Correto? Questão 9. A questão 9 fala assim: um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar com uma pedra preciosa, cujo formato é uma pirâmide, como ilustra a figura 1. Então, o lapidador recebeu do joalheiro isso aqui, para poder lapidar. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes em formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides de vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos tracejados da figura 2. Então, o lapidador vai pegar isso aqui, ó, e vai fazer um corte aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. A figura aqui ficou meio clarinha para enxergar, mas no PET você consegue enxergar ali, ó, que está tirando a pontinha. Está tirando as 4 pontinhas ali daquele poliedro, P, Q, R, S. E essas pontinhas vão ter formatos de pequenas pirâmides. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, o que sobrou, a pedra grande, uma joia poliédrica, cujos números de faces e arestas e vértices são respectivamente. Então, quer saber face, aresta e vértice. Vamos contar quantas faces ela vai ter. 1, 2, 3, 4, que são os 4 lados grandes, mais um lado pequeno aqui, 5, um lado aqui 6, um aqui 7 e um aqui 8. São 4 grandes e 4 pontas quebradas ali que vão formar ladinhos. Então, são 8 faces. Então, olha, 8 não, perdão. Mais o fundo aqui, né, a parte de cima da pirâmide, 9 faces. Então, F é igual a 9. Com isso, a gente já matou a questão? Já, porque faces, arestas e vértices. A única opção que tem 9 faces é essa aqui. Então, a gente já matou a questão. São 9 faces, 20 arestas e 13 vértices aí, que essa joia vai ter. E com isso, acho que a gente encerrou a semana 1. Isso. E agora a gente vai para a semana 2 aí, para a gente poder fazer ela também. A semana 2, ela continua falando sobre geometria espacial. Só que agora, mais especificamente, ela vai falar sobre prisma. Prismas são poliedros, são figuras que possuem todas as superfícies planas, e eles possuem uma característica em comum. Eles vão possuir lados opostos paralelos. Eu tenho aqui, olha, alguns exemplos de prisma. Você pode observar que a parte de cima é igual à de baixo e que as laterais são sempre iguais. O prisma, ele vai ter essa característica, ele vai apresentar 2 bases, o fundo e a tampa, né, como eu gosto de falar para os meus alunos, vai ser sempre igual. Se a parte de baixo é um triângulo, em cima também vai ser. Se embaixo é um quadrado, em cima também vai ser. Se não acontecer isso, não é prisma, é uma outra forma geométrica, é um outro sólido. Para ser prisma, isso aqui tem que acontecer. O fundo tem que ser igual à tampa, a parte de baixo e de cima tem que ser igual. E aí, uma forma de se classificar esses prismas, de dar nome para eles, é através da forma da base. Esse prisma aqui é um prisma triangular, porque a base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrado. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Prisma hexagonal, a base é um hexágono. Então, a gente dá o nome para o prisma baseado na forma que a base dele tem. Por quê? Porque se você observar ali, olha, a lateral desse é um retângulo. Então, não dá para você classificar pelas laterais, porque a lateral sempre vai ser retângulo. Então, você olha o formato da base para poder dar o nome do prisma. Então, prisma triangular, a base é triângulo, prisma quadrangular, a base é quadrado, como eu acabei de dizer aqui.
Uma outra classificação que os prismas podem ter é com relação à sua posição. Eu tenho prisma reto, que é quando ele está na vertical, 100%. A base, as duas bases estão uma acima da outra, retinho. E eu posso ter um prisma oblíquo, quando ele está inclinado, como aquele ali, ó. Nesse aqui, essa base não está exatamente em cima, né? Está uma meio do lado da outra, mas ainda assim, elas têm o mesmo formato, elas são paralelas, só teve um deslocamento horizontal ali, e as laterais continuam sendo retângulos, então ainda é um prisma oblíquo. Então, quando a lateral é perpendicular com a base, é prisma reto. Quando a lateral não é perpendicular, forma um outro ângulo, a gente chama de prisma oblíquo. E aqui, o terceiro item, né, dessa semana 2 é sobre a diagonal do prisma. Se você observar ali em cima, eu tenho um prisma, e aí dentro dele eu tracei a diagonal de um lado, que é essa linha vermelha aqui, eu tracei a diagonal do fundo da caixa, e traçamos de azul ali, olha, a diagonal do prisma. Ela sai do vértice superior, aqui em cima, do H, e ela desce até o P. Essa diagonal que atravessa dentro do prisma, ela é chamada de diagonal do prisma. Aí tem toda uma explicação aqui, uma dedução de fórmula, para te dizer o seguinte. A fórmula para você calcular a diagonal do prisma é essa aqui, ó. D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E para você identificar ali na figura, ó, o A é o comprimento do prisma, o B é a largura do prisma e o C é a altura. Então você eleva o comprimento, a largura e a altura ao quadrado, soma, joga numa raiz. O resultado é a diagonal do prisma. Certo? Com isso a gente pode fazer as atividades dessa semana. Número 1. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes, que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas. Ela foi entregue assim, ó, desmontada, aí ele tem que montar a caixinha. E tem a forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Quantas linhas vai ter esse prisma? É só a gente contar, né? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui em cima, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas embaixo. 11, 12, 13, 14, 15. Essa aqui eu não conto, porque essa daqui é a mesma que essa de cá, na hora que eu fechar a conta. Essa aqui eu também não conto, porque ela é a mesma que aqui. Essa aqui é a mesma que a de cá. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas que essa caixinha vai ter quando você fechar e montar ela toda direitinho, letra D aqui do nosso exercício. Número 2. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. Então, uma rede hoteleira tem essas cabanas aqui para as pessoas fazerem meio que um acampamento, né? A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Então, ali, ó, é a estrutura da cabana, como ela está sendo segurada. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A figura geométrica na superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é: qual que é o nome desse sólido geométrico aqui, né? Achei a pergunta muito mal elaborada. A forma geométrica. O sólido geométrico que está representado na figura 2. Como é que ele chama? E isso aqui é um tetraedro. Tetraedro é uma figura que tem 4 lados. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Já começou errado. Pirâmide retangular. Para ser pirâmide tem que ter um vértice em cima. Isso não acontece ali. Tronco de pirâmide retangular. Para ser tronco de pirâmide,
uma base tem que ser maior do que a outra. Esse triângulo e esse triângulo têm o mesmo tamanho, então também não. Prisma quadrangular reto. Para ser prisma quadrangular, as bases têm que ter formato de quadrado. Essa base e essa, embora não estejam no chão, elas são as bases, porque estão paralelas. Tem formato de triângulo. Então isso aqui é um prisma triangular reto, porque ele tem um triângulo e outro triângulo do mesmo tamanho paralelo. Se você levantar ali a barraca, você vai ver que vai ficar um prisma direitinho. Então aqui, prisma triangular reto. Letra E é o que a gente marca. Número 3. A figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal desse bloco retangular? Então é calcular a diagonal do prisma. Como é que a gente vai fazer isso? Diagonal, cadê minha canetinha? Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Diagonal é igual a comprimento, que é 10 ao quadrado, mais largura, que é 8. Essa imagem ficou ruim, deixa eu só conferir aqui no PET. 8. A imagem está ruim no PET também, inclusive. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Deixa eu esticar minha raiz aqui. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, 100, mais 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de 100 mais 64, 164, mais 36, 200. Então, raiz quadrada de 200. 200 não tem raiz quadrada exata, a gente tem que fatorar. Fatorando aqui por 2, 100 por 2, 50 por 2, 25 por 5, 5 por 5, 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 2 sai da raiz, vezes esse 5, que também sai da raiz, vezes esse 2 ali continua. Então, esse saiu, esse ficou. 2 vezes 5, 10, raiz de 2. É a nossa resposta, letra C aí do nosso exercício, correto? Número 4. Em uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto com base retangular foi confeccionado, utilizando-se para suas arestas varetas medindo 6, 3 e 2. Para tornar a estrutura mais firme, uma vareta foi colocada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais do paralelepípedo. A medida dessa vareta em centímetros é: então foi feito um paralelepípedo com vareta, colocou uma vareta na diagonal, quer saber quanto ela mede, quer saber a diagonal do paralelepípedo. Então a gente tem que calcular a diagonal desse sólido geométrico. Então é só usar a fórmula de novo. Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de A, 6, 6 ao quadrado, mais B, 3, 3 ao quadrado, mais C, 2. A ordem que você coloca aqui não interfere, tá? Se você colocar 2, 3, 6, não importa. O que importa é que você leve ao quadrado as dimensões e some. Diagonal é igual a raiz quadrada de 36 mais 9 mais 4. Diagonal é igual a raiz quadrada de 36 mais 4, 40 mais 9, 49. Diagonal é igual a raiz quadrada de 49, 7. Então, essa vareta mede 7 centímetros, a letra D aí do nosso exercício. Número 5. Na figura seguinte está representada uma pirâmide cuja base coincide com uma das faces do cubo
e cujo vértice é P. Então tem aqui um cubo com uma pirâmide dentro dele. É o centro cujo vértice P é o centro do cubo e é o vértice da pirâmide. Observe que cada aresta lateral dessa pirâmide é metade da diagonal do cubo. Sim. Quanto mede cada uma das arestas laterais dessa pirâmide? Então eu preciso calcular a diagonal do cubo, porque falou que a aresta da pirâmide é metade da diagonal. Eu encontrando a diagonal, eu encontro a metade, né? Então vamos lá. Mas só me deu o lado 4, mas não tem problema, porque cubo tem os lados todos iguais. Então vai ser o seguinte: o cubo tem de comprimento 4, de largura 4 e de altura 4, porque é cubo, né? Tem tudo igual. Então, diagonal, deixa eu dividir aqui, diagonal é igual a raiz quadrada de 16 mais 16 mais 16. Diagonal é igual a raiz quadrada de 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 48. Não precisava nem ter feito essa raiz grande. 48 não tem raiz quadrada exata, então a gente tem que fatorar de novo. Deixa eu colocar aqui. 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Então ficou 2 ao quadrado vezes 3. Então, diagonal é igual, de vez em quando desses riscos estranhos, que doido. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Eu corto esses que estão ao quadrado e eles saem da raiz. Então, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Esse aqui é o comprimento da diagonal. O lado da pirâmide é metade da diagonal. Então, 4 raiz de 3 dividido por 2, que é igual a 2 raiz de 3. Então, nossa resposta aqui é a letra C, ali, 2 raiz de 3. Copia o cálculo para a gente seguir. Questão 6. Na figura, vê-se o desenho de um paralelepípedo reto-retângulo. A diagonal desse paralelepípedo mede. Calcular a diagonal do paralelepípedo retângulo. Mesma coisa. Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de 49 mais 9 mais 4. Diagonal é igual a raiz quadrada de 49 mais 9, 58. 58 mais 4, 62. Já está aqui, né? Nem fatoraram, nem nada. Então, raiz quadrada de 62 é a medida da diagonal do cubo. Anota aí para a gente fazer a 7. A 7 fala assim: abaixo, o desenho mostra um bloco retangular, cujas dimensões em centímetros são 3, 4 e x. A diagonal desse bloco mede 12. O valor de x em centímetros é. Então, me deu duas arestas, me deu a diagonal e quer saber a terceira. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar a fórmula da diagonal, mas agora para descobrir uma das arestas. Como? Vamos lá, ó. Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Falou que a diagonal é 12, então 12 é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais x ao quadrado, que é a terceira aresta. Essa raiz quadrada aqui, ó, ela passa para o outro lado virando expoente, o contrário de raiz é expoente. Então, fica 12 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 16, ficou torto, mas tudo bem, 9 e x ao quadrado. Então,
144 é igual a 16 mais 9, 25 mais x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 144, esse 25 troca de lado, negativo. X ao quadrado é igual a 144 menos 25, isso dá 14, 9, 119, isso. Então, 119. X é igual a raiz quadrada de 119, que é a letra B ali do nosso exercício. Sei nem se 119 dá para fatorar também. Então, seria ali a medida da altura do prisma, 119. Dá um pause para poder copiar e aí a gente segue para a próxima. Questão 8. Um paralelepípedo reto, retângulo, tem diagonal medindo 14. Determine as medidas das 3 arestas, sabendo que são números inteiros e consecutivos. Então eu não vou desenhar aqui não, porque eu desenhando no quadro, você já sabe que eu desenho, que é uma glória, né? Agora aqui então vai sair uma loucura. Então não vou desenhar, mas eu sei o seguinte, que diagonal é igual a raiz quadrada de A mais B mais C. Comprimento, largura e altura. E falou aqui que as 3 arestas são números inteiros consecutivos. Então eu posso dizer que A, B e C, eu posso chamar, por exemplo, de x, x mais 1 e x mais 2, números inteiros consecutivos. Aí é só jogar aqui na fórmula, porque falou que a diagonal é raiz de 14. Então aqui raiz de 14, que doido essas loucuras que esse negócio faz aqui às vezes. O A eu vou substituir por x, o B eu vou substituir por x mais 1 e o C eu vou substituir por x mais 2 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 14 é igual, puxa, raiz, x ao quadrado, normal. Aqui é um produto notável, né? X mais 1. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse aqui também é um produto notável. X ao quadrado mais 4x mais 4. Estica mais um pouco essa raiz. Raiz quadrada de 14 é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. 2x mais 4x, 6x, já ia falar 14x, não sei de onde que eu tirei 14. 2 mais 4, 6. 1 mais 4, 5. Então ficou assim. Eu tenho uma raiz aqui, eu tenho uma raiz aqui. Eu posso cortar essas raízes. Não tem problema nenhum, porque eu estou cortando dos dois lados. Então o que é que sobrou? 14 é igual a 3x ao quadrado mais 6x mais 5. Isso aqui vai ficar grande, hein? Então aqui, jogando aqui, deixa eu fechar aqui minha caixinha. 3x ao quadrado mais 6x mais 5 menos 14 é igual a 0. 3x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a 0. Equação de segundo grau. Você vai precisar calcular delta e Bhaskara. Essa equação aqui, ó, dá para você simplificar ela por 3 para deixar mais fácil. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Deixa eu trocar isso aqui porque eu preciso fazer delta e Bhaskara, não vai caber aqui não, né? Então, apaguei aqui, né? Minha equação está ali, x ao quadrado mais 2x menos 3. É só fazer delta e Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a 4 mais 12. Delta é igual a 16. Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 2, que é o valor do b, mais ou menos raiz de 16
sobre 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos 4 sobre 2. x1, menos 2 mais 4 sobre 2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. x2, menos 2 menos 4 sobre 2, que é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, eu encontrei raízes aqui, ó, 1 e menos 3. Lembrando que esse x aqui é o valor de A, né? A é igual a x, B eu falei que é x mais 1, e C eu falei que era x mais 2. E A é uma aresta, uma medida. Não existe medida negativa. Então, a resposta que nos interessa é 1, 2 e 3. As medidas das arestas aí, 1, 2 e 3. Correto? Com isso, a gente encerrou aí as 2 primeiras semanas do PET. Semana que vem a gente faz a 3 e a 4 e depois biologia. Até semana que vem.